Então ele chegou ali porque Deus o conduziu até ali. Deus que deu aquele dom. Porque a palavra de Deus nos diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo que nos disse isso em João. Então tudo provém de Deus. Um desejo muito especial do Senhor, o desejo é que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus. E nós oramos nessa direção, para que o Senhor encontre aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, aqueles que não têm esse entendimento para ser restaurados, porque só através da submissão ao Senhor que eles vão chegar à cura. Porque Jenny falou uma coisa, que as pessoas passam por problemas porque o Senhor permite, mas muitas coisas que as pessoas passam é pela consequência do pecado que cometeu. Então, a gente lança sementes, mesmo na ignorância, mas essa semente nasce. Então essa semente, ela tanto nasce, ela germina uma semente boa, como a semente ruim que a gente planta também. A semente má, ela nasce também. E muitas vezes nós plantamos muitas sementes má no nosso passado. Eu estava comentando com o Jonathan sobre algumas sementes que nós plantamos e que a consequência é por vida. Nós temos que conviver com isso por toda a vida, porque não tem como a gente voltar lá atrás e consertar aquele problema. E a gente vai conviver com esse problema, mas hoje sabendo que Jesus é o Senhor da nossa vida. Amém? Eu quero trazer uma reflexão para nós hoje, como igreja do Senhor. Eu dei um título para essa reflexão, chama Falsidade de Coração. Pessoas que são falsas de coração. E o desejo do homem pecador, é ser igual a Deus. Porque isso nasceu no coração de Satanás. Quando o homem pecou, quando ele comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal, o desejo dele era ser igual a Deus. Porque ela foi enganada, a Eva foi enganada por Satanás. Só para que a gente se lembre disso, Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 7. Gênesis capítulo 3, versículos de 4 a 6. Porque o homem foi induzido, através da mulher, ao mesmo sentimento que tinha Satanás, de ser igual a Deus. Satanás queria sentar no trono de Deus. Então ele trouxe isso para o homem, ofereceu para o homem, e o primeiro casal, ele caiu nessa tentação. E passaram-se muitos anos até Cristo, milhares e milhares de anos até chegar a Cristo. E quando chegou Cristo, nós tivemos a nova chance de provar de uma eternidade, porque nós estávamos mortos. Então está aí. E a palavra diz assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe
que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha para você ver como que foi a ação da serpente, que era Satanás, com a mulher. Então, quando a mulher, presta bem atenção, viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obtesse discernimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, o que é que uma visão de coração, o que o homem, naquele momento, ficou tendo e foi transportado até a nossa geração? É nosso desejo de eu sou o cara. Esse é o problema. Eu sou o the best. Eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Mas ela precisou de desobedecer, o casal precisou desobedecer a Deus para que ele pudesse. Ela olhou para a fruta, para a árvore e viu que ela era desejável. Como que ela era desejável? Mas o desejo estava no coração. Jenny estava dizendo uma coisa sobre uma mensagem que ela viu, que era para ter pele de rinoceronte, para que aquilo não perfurasse e fosse para o coração, não ferisse. Então, porque muitas vezes eu falo que o mundo bate tanto na gente para a gente se tornar igual a eles. Então ele te agride, ele te humilha e muito mais coisas, para que você endureça teu coração e você deixa de fazer o bem, você cansa de fazer o bem, porque você não acredita mais nas pessoas. Então, as pessoas te ferem tanto que você prefere não acreditar mais nas pessoas. Todas as pessoas que se aproximam de você, você acha que elas vão te fazer uma maldade, um dano, vão te prejudicar em alguma situação. E ela falou isso porque o maior presente que nós temos é a pureza do coração. Esse é o maior presente que nós temos. Quando nós recebemos toda batida, o mundo nos agride, o mundo nos trapaceia, nos põe trampa, tudo quanto é coisa, nos rouba, nós somos roubados muitas vezes e nós não, como que nós vamos fazer? Isso é para que você seja duro, igual eles. Mas nós temos uma palavra que diz, em Romanos capítulo 12, que diz: não se amoldem aos padrões desse mundo. Não toma a forma do mundo. Então, tomar a forma do mundo é você ser essa pessoa maravilhosa que você é, esse doce pessoa, a essência de Cristo na sua vida. Aí te batem, te pega, te machuca, aí você cria uma casca e que você deixa com que aquelas batidas entrem no teu coração e te põe um coração falso. E a falsidade te leva a uma arrogância. Então, como é que é arrogância em espanhol? Arrogância mesmo. Te leva à arrogância para que você
São pessoas rudes, que você fala alguma coisa com elas já te agridem automaticamente. Ele sempre sabe de todas as coisas e ele sempre é melhor do que os outros e quer impor a sua visão da vida para as outras pessoas. Então, essa arrogância, ela veio dessa desobediência. E a nossa carne, a palavra diz que a carne e o sangue não vão herdar o reino dos céus. A única coisa que vai herdar o reino dos céus é o nosso coração, que é o nosso espírito. Então a proteção do coração é a base de todo o entendimento do homem. Quando o homem entende que a intenção do coração dele, que é a base das coisas, e a obediência, se o coração do homem é um coração obediente e submisso ao Senhor, ele vai provar de todos os benefícios de ser filho. É igual a Jenny falou. Hoje a gente olha para as pessoas e vê o que está acontecendo e é mais grato ainda, porque nós vemos que a mão de Deus está sobre nós, nos guardando, nos fortalecendo, nos alimentando, nos trazendo tudo que a gente precisa, saúde, paz, amor, que é o principal, amor entre nós, respeito, que é uma das coisas que você falou. Começou a agredir, eu começo a agredir você, acabou o amor que eu tenho por você. Acabou. Então, e agressão muitas vezes não é agressão física, mas é agressão verbal. A palavra muitas vezes fere muito mais do que propriamente a agressão física. Claro que a agressão física é o último, né? Mas a agressão verbal, muitas vezes você passa a ser agredido verbalmente durante toda a vida. Aquela palavra de Provérbios que Xiomara sempre fala, Provérbios 4, 23. Yeah. Sobre toda coisa, guarda tu coração, porque de ele mana a vida. Provérbios 4, 23. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Então, e hoje nós estávamos orando pela manhã também, só para completar, Ezequiel, capítulo 28, de 1 a 5. Ezequiel. Ezequiel 28. De 1 a 5. Presta bem atenção. Uma das coisas que Deus quer fazer com a gente, Ele quer nos guardar, né? E Ele quer nos lembrar que nós não podemos usar, porque hoje nós temos Jesus, nós não precisamos viver pela carne. Nós vivemos nesse mundo como se dele não fôssemos. Então nós vivemos hoje, se eu vivo na carne, eu vivo para Cristo. Eu vivo para Ele. Então, quer dizer, olha o que aconteceu com o rei de Tiro. Essa aqui era da terceira? Não, 28. De 1 a 5. E Ezequiel fala: veio a mim a palavra do Senhor. Ele estava profetizando sobre o rei de Tiro, né, que ele se engrandeceu de uma tal forma que ele cria que ele era um Deus. Veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor, diz o Senhor, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares.
Mas você é um homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Agora, por que ele conseguiu isso? Por sua grande habilidade, pela sua grande habilidade comercial, você aumentou suas riquezas. E por causa de suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Então, quando o homem não entende que a habilidade que o homem tem é um dom de Deus, que isso foi dado por Deus e que toda essa habilidade ela é para que você agradeça e seja cada vez mais humilde, porque você tem essa habilidade. Então ele está dizendo, você ganhou muito pela sua habilidade comercial, mas todas as habilidades e dons provêm de Deus. Todas as habilidades, sem exceção. Deus fala, e eu até pouco tempo atrás, eu já tinha lido muitas vezes, e Deus falava no dom de administrar. Há um dom de administrar, não é para todo mundo. Não é para todo mundo que tem esse dom. Então, o dom de administrar, o dom de profetizar é a mesma coisa, é o mesmo dom, provém do mesmo Deus. Então ele chegou ali porque Deus o conduziu até ali, Deus que deu aquele dom, porque a palavra de Deus nos diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo que nos disse isso em João. Então tudo provém de Deus. E aí, Jonathan, você leu porque moveu o teu coração e já estava aqui, Provérbio 4, 20 a 23. Aí ele fala, presta bem atenção nisso, porque completa. Meu filho, escute o que te digo a você. Preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do teu coração, pois são vidas para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, quando nós guardamos as palavras do Senhor no nosso coração, a arrogância ela é incapaz de nos atingir. Quando acontece alguma coisa com a gente, maravilhosa, como a Jenny falou agora, isso tudo para mim, ela falou, é motivo para mim agradecer mais. Porque eu estou vendo as pessoas passarem e eu não tenho que passar. Por quê? Privilégio de filho. As pessoas não entendem o que é privilégio de filho. Por quê? Você está guardada. Nós estamos guardadas num reino maravilhoso, que é o reino de Jesus. Ninguém vai tocar a gente, ninguém vai ferir a gente. Então são os privilégios de filho, o privilégio da obediência, o privilégio da humildade, porque a arrogância, ela precede a queda. Ela precede a queda, a pessoa está, que eu mando prender e mando soltar, eu sou o mero aqui,
É isso aí. Aí sabe o que vai acontecer com ele? Ele está pertinho de cair. Porque ele esquece de fazer uma coisa. Está vendo tudo isso que está acontecendo? Eu não estou vendo. Sabe por quê? Porque meu pai está me guardando. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com meu pai. Tem a ver com Deus. O que nos guarda. Porque o que aconteceu com a gente? Nós fomos arrancados, com raiz e tudo, do reino das trevas e transportados para o reino do Filho dele, amado, em quem nós tivemos o perdão dos pecados. Então nós estamos nesse reino de um Deus, de um Jesus que é todo poderoso. Se você crê nessa palavra, essa palavra é viva na sua vida. Se você crê nisso, acabou, pode descansar. Descansa. É vida para os corações. Exatamente. E medicina para o corpo. É vida para quem las encontra e medicina para o corpo, cura tudo. Por quê? Esse é o nosso Jesus Cristo, esse é o nosso Deus. Quem é o Deus das pessoas? Nós precisamos de dinheiro? Claro que nós precisamos, nós trabalhamos por isso, sim, nós trabalhamos por isso, mas nós não somos prostitutos e nem prostitutas que nos vendemos por isso. Nós antes glorificamos a Deus que nos presenteou. Graças a Deus, Eloide, que nós não perdemos o trabalho. Entendeu? Você agradecendo, porque, por certo, pessoas em Cuba estão alimentando do suor de vocês. Então, muita gente está comendo do que Deus tem dado a nós. Porque nós temos a mão assim, ó. Nós abrimos a nossa mão porque nós temos. E as pessoas não têm o privilégio de ser filho. Então, quando as pessoas entendem que ela tem que guardar o coração para que ele passa a ser o bem mais precioso que a gente tem. Então, que jeito que você guarda? Olha aqui. E o que faz? Olha lá. Que coisa mais incrível isso. Ele fala assim: meu filho, escute o que eu te digo. Eu digo a você, preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vidas para quem as encontra e saúde para o seu ser. Esse é o privilégio de encontrar e guardar as palavras do Senhor. Jesus Cristo um dia disse para nós: aquele que edifica a casa sobre a rocha, o vento bate, vem a chuva, vem a tempestade e a casa se mantém. Porque ela tem base, ela tem a rocha, ela tem Cristo Jesus como base da sua vida. Aquele que edifica a casa, ele fala que aqueles que ouvem a palavra edificam a casa. Eles começam a construir a casa em cima do alicerce que é Jesus Cristo. Amém? Então essa é a palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos, para que os irmãos pudessem guardar o coração, que esse entendimento venha a trazer a todos nós uma reflexão de que nós temos que ser mais agradecidos ao Senhor, mais humildes e obedientes à palavra. E como disse a Jane, quanto mais a gente vê o que está passando lá no mundo, mais nós agradecemos a Deus pelo que nós temos. Amém? Glorificado seja Deus, nosso Senhor, que um dia nos resgatou e nos salvou e nos curou nossas feridas, tirou nossas lepras
tirou nossa lepra espiritual, que era o pecado, que corroía nossa vida, e nos trouxe Jesus Cristo, que nos perdoou. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse sacrifício maravilhoso que o Senhor fez na cruz por nós. Glorificado seja Deus, nosso Senhor, possa alcançar a todos nós aqui e aqueles que estão aí nos assistindo através da nossa live. E que o grande amor de Deus possa abrir a mente, o coração, e que essas palavras sejam guardadas como o Senhor assim nos disse, em nome de Jesus. Amém.